Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai começar a retomar os conteúdos do trimestre. Então vamos rever aqueles conceitos mais importantes, aquelas informações que trabalhamos ao longo do trimestre para que vocês relembrem e exercitem novamente e aí a gente desenvolve o trabalho e vê o que ficou de dúvida e tudo mais junto com vocês, certo? Antes disso, temos ali os recadinhos de sempre, ter o material aí em mãos, se organizem, tem um caderno, lápis, caneta, para que vocês possam fazer o registro da aula e acompanhar direitinho. Também quanto ao registro da frequência de vocês lá no Class, vocês têm que clicar no link número 1, resolver atividade obrigatória e enviar para que fique registrada a presença de vocês. É bem importante fazer isso, certo? E aí realizar as outras atividades do aplicativo. Façam elas porque a partir delas o professor acompanha o rendimento de vocês, as dúvidas, o que vocês estão fazendo e tudo mais. Aqueles alunos que estão com dificuldade de acessar o aplicativo, de encontrar as atividades, fazem o quê? Entram em contato com a escola, pedem o material impresso, realizam também a atividade, devolvem lá devidamente identificado e está tudo certo para que o professor de vocês consiga acompanhar aí o rendimento e o aprendizado de vocês, certo? Recadinhos importantes ditos ali, vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Então, como eu tinha falado, nós vamos retomar, recapitular ali, revisar os temas estudados no trimestre, com a finalidade de esclarecer dúvidas, relembrar conceitos, exercitar, recuperando e compreendendo os assuntos que nós desenvolvemos ao longo das nossas aulas. Então, nós vamos ter esta aula e mais algumas aí para fazer essa retomada geral dos conteúdos. Nós sabemos que trabalhamos o que nesse segundo trimestre, basicamente? População brasileira e aí todos os itens possíveis ali sobre a população brasileira que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas. Então, vamos relembrar eles ali. Eu relacionei para vocês os conteúdos, então, ali que a gente viu em geral, o que nós estudamos, ok? Então, vemos lá, aspectos demográficos, então algumas características demográficas. O que é a demografia? É o estudo da população. Então, o que nós estudamos sobre a população? Crescimento, conceitos, enfim, aí a gente vai revisar tudo isso. A distribuição da população brasileira, as migrações internas e externas, ou seja, esse movimento de população no território também nós trabalhamos e do Brasil para outros lugares e de outros lugares para o Brasil. Então, vamos relembrar toda essa questão das migrações. Também estudamos ali a influência dos diferentes povos no nosso território e isso desenhou aquilo que a gente chama de diversidade da população. Então, também vamos relembrar um pouquinho ali a respeito dessa questão. E, por fim, ali, a influência dos imigrantes, né? Pensando nesses povos que vieram de outras partes do mundo, relacionando lá com as migrações externas, a influência desses povos, principalmente na questão cultural do nosso país, dos nossos hábitos, costumes, modos de viver. Vejam que só desse início aí é bastante coisa, né? Mas vamos relembrando cada uma das partes. Eu trouxe em primeiro lugar ali para a gente pensar juntos os conceitos. Então, que conceitos que nós vimos sobre população e que são importantes. Vamos verificar juntos lá. Primeiro deles, população absoluta. Então, quando eu penso ali em população absoluta, quando eu uso este termo, eu estou me referindo ao número total de habitantes de um determinado lugar. Eu posso falar população absoluta de uma região, de um estado ou do Brasil inteiro, que eu uso o mesmo termo, total de pessoas, população absoluta. Depois o número 2 que eu coloquei para vocês ali, população relativa ou densidade demográfica. O que é esse termo? O que é esse conceito? É o número total de pessoas dividido pelo espaço que eles ocupam, pela área onde eles estão. Eu vou ter um resultado, vou ter uma média. Teoricamente, isso representa o quê? A quantidade de espaço que cada pessoa teria, né? Claro que na prática não funciona assim, porque nós vamos ter áreas com maior concentração de população e outras áreas com menor concentração de população. Crescimento natural ou vegetativo. Quando eu uso esse termo, eu considero alguns fatores para verificar se a população de um lugar aumentou ou diminuiu, né?
Então, esse crescimento da população a gente chama de crescimento vegetativo ou natural. O que eu vou considerar? As taxas de natalidade e mortalidade, que são duas informações ali que a gente usa para calcular, para verificar esse crescimento da população. Então, eu tenho lá um total de pessoas, eu vou considerar o número de nascimentos e vou diminuir a quantidade de pessoas que morreram, então eu vou ter um resultado ali, esse resultado é o chamado crescimento vegetativo. Ainda, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, quantos filhos cada mulher tem em média naquele país, naquele lugar, aí a gente chama isso de taxa de fecundidade. Explosão demográfica, a explosão, o nome já sugere para nós, é o quê? É um crescimento exagerado dessa população. O quanto essa população cresceu foi muito significativo num determinado período, então eu chamo isso de explosão demográfica. Outro termo ali, a transição demográfica, que é o quê? É a passagem de uma característica da população para outra. Então, um país que era jovem e que diminui as taxas de natalidade e as pessoas vão ficando adultas ou vão envelhecendo, e ele deixa de ser jovens porque tem menos pessoas nessa faixa etária, então eu digo que ali aconteceu uma transição. Deixa de ser país jovem, passa a ser um país de adultos, ou deixa de ser um país de adultos, passa a ser um país de idosos. Essa mudança a gente chama de transição. E é um estudo feito lá a partir das pirâmides etárias, que a gente também falou ao longo das nossas aulas. E por fim ali o censo demográfico, que trata do quê? Das características da população que são observadas ou que são estudadas pelo IBGE, e normalmente é uma pesquisa que é feita a cada 10 anos, uma pesquisa bem completa. Então tá aí bastante coisa, né? Eu trouxe já em primeira mão ali a ideia do crescimento da população e da explosão demográfica que a gente falou. Então este gráfico ele vai ilustrar para nós justamente essa ideia, o que aconteceu no Brasil, em que momento que eu tenho um crescimento significativo da população no Brasil. Então ali, de 1870 até 2010, segundo os censos feitos pelo IBGE, quanto que eu tenho ali de crescimento da população. Vejam que no início do nosso gráfico ali não é tão significativo, né? A partir de 1940 que a gente vai ter a chamada explosão demográfica no Brasil, porque aí até ali os anos 2000, a gente vai ter um crescimento gigantesco da população brasileira. Vários fatores influenciaram para isso. As migrações, o número de filhos por mulher, ou seja, a taxa de fecundidade. Então, são fatores que vão influenciar nesse crescimento, nessa explosão demográfica ali da população, certo? Um gráfico que a gente já tinha visto e retomamos ali. Este mapa mostra para nós o que é a distribuição da população absoluta no Brasil. O que nós vamos observar? Onde eu tenho a maior concentração de população e outras áreas com menor, né? Então, aqui a gente observa que na região litorânea do Brasil, na parte mais costeira que a gente chama, a gente vai ter a maior concentração de população e as capitais têm uma concentração de população muito significativa. Se a gente pegar esses pontos onde tem o maior acúmulo, mesmo nas regiões onde tem menos população, a concentração maior é nas capitais. Então, é importante a gente observar como que a população está distribuída no nosso território, certo? Perguntinha ali para vocês pensarem um pouquinho e responderem. O período de maior crescimento vegetativo da população brasileira aconteceu quando? Então, pensem ali, façam a leitura, respondam, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês responderem qual o período em que o Brasil apresentou o maior crescimento da população. A resposta ali para nós, letra A, entre os anos de 1940 e 1970, e que fatores que influenciaram isso? O rápido declínio das taxas de mortalidade, então diminui a mortalidade, e a manutenção em patamares elevados, ou seja, em números maiores das taxas de natalidade. Então, aumenta a natalidade, diminui a mortalidade, eu vou ter o maior crescimento ali da população no Brasil, certo? Mais um exercício ali para vocês pensarem em relação a essa questão dos dados da população. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira,
assinale aquilo que é correto. Então, pensem um pouquinho lá. O que é correto em relação à dinâmica da população brasileira? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos ali com o exercício, mais um, né? Fizemos um, respondemos, agora o outro. Esse era para vocês pensarem um pouquinho sobre a atual dinâmica demográfica do Brasil. Como é que está, se eu pensar na estrutura da população? O Brasil é um país jovem, o Brasil é um país de idosos. A partir do que a gente estudou ao longo das nossas aulas, o que nós podemos definir em relação a isso? Que o Brasil está deixando de ser um país jovem. Por quê? Aí eu trouxe ali as pirâmides etárias para a gente fazer uma análise de um complemento desse exercício ali, já que a gente está fazendo a retomada, é importante que fiquem esses conceitos para vocês. Então, a pirâmide etária, lembram lá o que são as pirâmides etárias? Elas vão mostrar a estrutura da população, dividido por idade e homens e mulheres, né? Então, eu tenho ali, de um lado, a quantidade de homens, do outro de mulheres, por idade, por faixa etária, por isso pirâmide etária. Isso mostra a estrutura. Se eu tenho uma base larga, como é o caso dessa de 1980, quer dizer que quanto mais larga é essa base aqui até os 19 anos, a população ou aquele país é considerado um país jovem, porque ele tem elevadas taxas de natalidade. Então, eu tenho uma população bem significativa aqui. Quando as taxas de natalidade diminuem, a quantidade de nascimentos diminui e as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando adultos, eu vou ter, a base vai diminuir aqui então e vai aumentar o corpo da pirâmide, ali o meio da pirâmide. Isso significa o quê? Que este país está se tornando um país de adultos, de pessoas que vão ali dos 20 até os 59 anos. Então eu tenho ali adultos, no caso do Brasil. Se eu comparar de 1980 para os anos 2000, só para a gente exemplificar esse exercício, eu vou ter justamente isso. Diminuem as taxas de natalidade e as pessoas ali vão se tornando adultos, portanto eu tenho uma transição demográfica aqui. O país deixa de ser jovem e vai se tornar um país de adultos. E mais tarde pode acontecer ainda outra transição, que é ele deixar de ser adulto e aumentar o número de idosos, que é o topo da pirâmide, e aí eu ter um país de idosos. Se a gente pegar lá países da Europa, a gente vai observar essas características, ok? Só para exemplificar ali para vocês. Outro assunto que nós tratamos foram as migrações. Então, migração, esta palavra significa movimento de população. Então, a população que se desloca de um lugar para o outro e fixa temporariamente ou definitivamente moradia em outro lugar, eu considero esse fator migração. Quando é, por exemplo, um movimento diário de ir e vir de uma cidade para outra, sai da cidade de região metropolitana para a capital, por exemplo, isso a gente chama de deslocamento populacional, mas não considera uma migração, certo? Então, existem diferentes tipos de deslocamentos populacionais. Alguns, quando são de forma, em períodos mais longos, mais extensos, a gente trata como migração. E aí eu coloquei ali para vocês. Por que as pessoas migram? Quais são os motivos que levam as pessoas a migrarem? Em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho e renda, é um dos principais motivos que fazem com que as pessoas mudem de um lugar para o outro. E aí ainda nós temos a situação de fugir de alguma característica natural, ou secas, ou áreas de deserto, ou áreas onde não chove o suficiente para desenvolver alguma atividade agrícola. Então as pessoas tendem a sair daquele lugar para buscar outros que possam atender suas necessidades. E ainda fugir do quê? De conflitos, perseguições políticas, guerras e outros fatores. Então, o que nós resumimos aqui? Por que as pessoas se deslocam? Por que elas se movimentam? Ou seja, por que existem as migrações? As pessoas saem de um lugar e vão para o outro. E aí vamos entender um pouquinho como é que aconteceu isso no Brasil, vamos relembrar, né? Existem dois tipos básicos quando a gente fala de migração. As migrações internas e as migrações externas. Quando que eu uso o termo migração interna? Quando ela acontece dentro do mesmo território, dentro do mesmo país. A pessoa muda de um estado para o outro, muda dentro do mesmo estado, de um município para o outro, muda de uma região para outra, mas se é tudo dentro do Brasil, então eu digo que é migração interna, aconteceu
dentro do país. Quando eu uso o termo migração externa, quando a pessoa muda de um país para o outro. Sempre que há mudança de um país para o outro, eu vou usar o termo migração externa, certo? E aí eu trouxe ali os nomes, né? Que nome que eu uso? De modo geral, quando eu falo em migração, quem faz a migração? A pessoa que faz a migração é o migrante. Em geral, eu vou usar esse termo. Agora, se eu quero especificar, principalmente quando a gente fala das migrações externas, então, quando é migração interna, eu uso simplesmente a palavra migrante. Migrou de uma região para outra, de um estado para outro, enfim. Mas quando ele muda de um país para o outro, a gente tem ali duas formas de falar. Imigrante quer dizer o quê? Quem entra em um país. Então, para nós que estamos no Brasil, a pessoa que chega aqui é imigrante. O I é de chegada, certo? E imigrante quer dizer quem sai de um país. Para nós que estamos no Brasil, o fulano de tal mudou de país para estudar, saiu do Brasil e foi para outro país estudar, então eu tenho imigrante no sentido de saída, certo? Palavrinhas importantes ali da gente pensar. Como que aconteceram esses fluxos migratórios no Brasil? Então vamos entender ali. Eu fiz uma lista aqui para a gente relembrar dos períodos, né? E de onde para onde aconteceram os fluxos mais significativos, de forma mais intensa. Então ali entre os anos 50 e 60, do Nordeste para o Sudeste, na verdade esse foi um fluxo e ainda é um fluxo migratório no Brasil, acontece ainda, claro que em menor intensidade do que aconteceu nesses períodos aqui, mas ele ainda acontece. E aí do Rio Grande do Sul também para o Paraná, nós tivemos lá muitos gaúchos que migraram, né, muitos sul-rio-grandenses que migraram para o Paraná, principalmente para a região oeste do nosso estado. Em 1960 e 70, continua ali do Nordeste para o Sudeste, também para o Centro-Oeste do Nordeste, né, e do Sul para o Centro-Oeste. É aquele período ali em que a região Centro-Oeste vai ser desbravada, certo? De 1970 a 80, nós vamos ter ali do Sul e Sudeste para o Norte, e do Nordeste, aqui é para o Norte. Pessoal, perdão ali que está errada a palavrinha. Então, fluxos que foram mais em direção à região Norte, tá? Tanto do Sul e Sudeste, quanto do Nordeste, até o mapa indica para nós ali. 1990, nós vamos ter do Sul para o Centro-Oeste e para o Norte, do Nordeste para o Norte e do Nordeste para o Sudeste. Então, vejam a movimentação de população. Isso está relacionado a quê? Relacionado a oferta de trabalho, aos ciclos econômicos que aconteceram no Brasil, ou seja, tinha lá atividade de mineração, atraía pessoas, tinha lá atividade de exploração do látex, atraía pessoas, então isso que fazia com que as pessoas se deslocassem e ainda faz. E a partir ali dos anos 2000 nós vamos ter as migrações de retorno. O que é a migração de retorno? É quando as pessoas voltam para o seu local de origem, para a sua região de origem, para o seu estado de origem. Isso acontece bastante nos últimos anos aí, as migrações de retorno. As intrarregionais, ou seja, dentro da mesma região. Então, nós vamos ter ali alguns casos em que aconteceram dentro das mesmas regiões, como é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Nós vamos ter essa circulação de pessoas dentro das mesmas regiões, certo? Então, recapitulando ali. Quando eu penso em migrações externas, quais as influências vindas para o Brasil, né? Nós temos as principais correntes migratórias ali que eu relacionei para vocês. Italiana, espanhola e alemã, sem considerar aquela ideia inicial lá da colonização portuguesa. Depois, né? A gente fala na sequência, depois dos portugueses nós tivemos outras importantes correntes migratórias, ou seja, chegada de um grande número de pessoas, quando eu uso esse termo. E aí, são essas que eu relacionei para vocês. Coloquei alguns exemplos ali, quando chegaram os alemães, por volta ali de julho de 1827, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No Paraná, eles chegam em 1829, pela cidade de Rio Negro. Os italianos, a partir de 1870, fundam ali alguns núcleos urbanos, algumas cidades, que vai dar origem a algumas cidades, como Garibaldi, Caxias, no Rio Grande do Sul. Também em São Paulo, tivemos a chegada de muitos italianos. São alguns exemplos, só para a gente recapitular, tá? E aí, continuando ali, hoje o que nós temos? Quem vem para o Brasil? Nós temos fluxos migratórios de haitianos, bolivianos,
refugiados de guerra, né? Entre outros ali. Então, o que o Brasil recebe de fluxos migratórios? Pessoas que vêm para o Brasil. E imigrantes hoje são estes casos aqui, principalmente por condições adversas ou condições difíceis lá nos seus países de origem, certo? Então, só para a gente relembrar um pouquinho ali, e também no caso dos asiáticos, chineses e coreanos, que vêm, sobretudo, para desenvolver atividades no comércio, tá? Relembrando lá. Exercício 13, então, façam uma leitura ali, respondam sobre essa parte que nós trabalhamos e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês resolverem, mais um, né, já que é essa ideia de retomada, então vamos exercitando um pouquinho a cada parte que a gente explica do conteúdo. Então o que nós tínhamos ali? Na metade do século XIX, o Brasil recebeu um grande contingente imigratório, ou seja, uma chegada, né, de grande quantidade de população vinda de outras partes do mundo. Um dos grupos de imigrantes que se destaca por ter participado da fundação ali de várias cidades, né? E aí eu citei algumas como Blumenau, São Leopoldo. Esse texto aqui, esse parágrafo, refere-se a qual grupo de imigrantes que veio para o Brasil? Resposta ali, alemães, né? Então, fazendo a leitura, prestando atenção no que a gente falou ali e nas características dessas cidades que remetem à cultura alemã, então a gente tem a resposta ali do exercício, certo? E aí vamos pensar um pouquinho nessa questão de diversidade, já que eu tenho vários grupos que chegaram no Brasil, vários grupos que trouxeram suas características culturais, como que se dá essa ideia de diversidade? Quando eu uso a palavra diversidade, eu estou falando de uma mistura, de uma variedade, né, de etnias ali. Então, o que nós dizemos? Justamente isso, que o Brasil é uma mistura de etnias. Eu tenho diferentes grupos étnicos que contribuíram para essa ideia da cultura brasileira que nós temos hoje. Então, não é uma única específica, são vários grupos, como a gente viu ao longo das aulas, né? E por que nós vamos ter essa elevada diversidade cultural do Brasil? Que fatores que levam a essa diversidade? Primeira coisa é a extensão territorial do Brasil. O Brasil é um país enorme em termos de tamanho, né? E a segunda, que ele sofre influência na construção da sociedade, da própria população brasileira, quando eu penso nessa ideia de diversidade cultural e étnica, né? Então, ao longo do processo de formação da população, nós vamos ter a chegada de diferentes grupos, junto com os que já estavam aqui, e aí a gente vai ter essa mistura que a gente fala, né? E aí, pensando um pouquinho nos principais grupos formadores da população brasileira. Nós trabalhamos os 3 principais grupos, né? Grandes grupos, e aí dentro deles nós temos as subdivisões, né? Eu tenho lá os povos indígenas, mas não era um único grupo quando eu uso o termo povos indígenas, né? Eles eram diferentes grupos que foram juntados, vamos dizer assim, para a gente estudar, como um grande grupo chamado de povos indígenas. O que nós vamos ter ali? Eles eram os povos originários dessas terras que depois foram chamadas de Brasil. Eles já viviam aqui. Então, tinham lá seus hábitos, seus costumes, suas características que se misturaram com os que chegaram aqui, né? Quando eu considero uma etnia, um grupo étnico, quando ele tem lá a língua, os hábitos alimentares, as tradições religiosas, que são deste grupo específico. É outra etnia, provavelmente vai ter um outro idioma, outros hábitos, outros modos de viver. É isso que vai diferenciar uma da outra. E aí hoje nós vamos ter ali em torno de 400 mil indivíduos, aproximadamente, segundo a FUNAI. Quantos eram quando os colonizadores chegaram? Alguns livros dizem 4 milhões, 5 milhões, até mais do que isso era a população indígena desses diferentes grupos no Brasil, certo? Então, temos ali as referências. Outro grande grupo formador da população brasileira, que influencia em todas as características que nós temos hoje como hábitos e costumes, são os povos africanos, que chegaram ali durante os séculos, desde o século XVI até o século XIX, a gente recebeu povos vindos da África, né? E que foram escravizados. Então, eles vinham de algumas regiões da África, trazidos como escravos para trabalhar na colônia primeiro, né? Foi essa primeira atividade, esses grupos étnicos. Então,
O problema maior ali é que esses povos vinham não de forma livre, mas de forma forçada, eram escravizados, eram trazidos para trabalhar de maneira forçada. A mão de obra negra dessa população vinda da África foi utilizada de forma muito intensa no Brasil, certo? Durante os ciclos ali econômicos, até relacionei para a gente relembrar. Trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, né, lá no início da ocupação do Brasil. Depois, em outras atividades econômicas, também foi utilizada a mão de obra escrava, certo? Dos povos africanos. E aí, eles então chegavam para trabalhar nessas áreas. Destaquei aqui para vocês gravarem bem e lembrarem onde era utilizada essa mão de obra, em que eles trabalhavam, né? E como era a sua situação. Era aceitável? Não, eles sofriam tortura, excesso de trabalho, castigos em geral, e muitos não suportavam esses castigos e acabavam fugindo para a mata. E lá eles se refugiavam na mata em lugares extremamente isolados, que eram os chamados quilombos, lembram que a gente falou? E os remanescentes desses quilombos deram origem às comunidades quilombolas. Então, bem importante a gente pensar nessas características aqui, certo? E os imigrantes, então, vamos falar destes grupos, né? O que nós vamos ter ali? Grande parte da população brasileira se deve, né, os seus hábitos, costumes, seu modo de viver aos imigrantes que vieram para o Brasil, certo? Então, um período ali, principalmente século XIX e XX, que foi a chegada deles. Quem chegou? Dos europeus nós vamos ter lá os portugueses, que foram os primeiros, e depois os outros que a gente já tinha falado, que foram os maiores grupos que vieram para o Brasil. Italianos, alemães e espanhóis. E os asiáticos também nós temos ali significativamente os japoneses, entre outros, né, que também vieram para o Brasil e que contribuíram para essa diversidade cultural. Trouxe algumas imagens ali que a gente tinha trabalhado, então, da influência árabe no comércio, da influência alemã ali nos hábitos e costumes e da influência italiana ali na culinária, certo? E aí, em que esses imigrantes influenciaram? Então, fiz uma relação ali para a gente só relembrar. Na arquitetura, no modelo das casas, na gastronomia, muitos pratos que nós consumimos são resultado dessa influência. No trabalho, as técnicas de trabalho, muitos europeus já trabalhavam, né, com as fábricas na Europa e aí vieram para o Brasil e utilizavam essas técnicas para o trabalho. Aí outros itens ali, dança, religião, música e arte, atividades econômicas. Então, um conjunto de maneiras de viver influenciados pelos imigrantes que vieram para o Brasil, assim como a gente vê ao longo das nossas aulas. Exercício ali para a gente pensar um pouquinho nesta parte. Então, vocês vão falar sobre esses movimentos populacionais. Leiam com atenção o enunciado, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício 4 que ficou para vocês pensarem sobre os movimentos populacionais. E aí tinha uma frase ali, né? Também denominado migração campo-cidade, é o principal movimento populacional interno no Brasil. Nós falamos ao longo das nossas aulas desse movimento, né? Como é que ele se chama? Essa saída do campo para a cidade que aconteceu de forma intensa no Brasil? Êxodo rural, certo? Essa é a resposta certa. E aí, pessoal, nós vamos ter ali o exercício 5. Então, ele está dividido em duas partes. Primeiro, aqui neste, vocês vão copiar no caderno. E aí, depois do tempo de copiar, vocês vão ter ali a segunda parte, na qual vocês vão usar aquelas palavras deste aqui, que estão dentro do quadro, para completar as frases aqui e responder, certo? Então, eu vou deixar ali, copiem no caderno, depois façam a atividade ali completando as frases e a gente volta em seguida ali para a correção. Estamos novamente aqui para a correção do exercício que eu deixei para vocês. Então, o que vocês tinham que fazer? Primeiro, copiar aquela parte lá do quadro e usar aquelas palavras para responder as questões ali, completando as frases, certo? Então, o que nós tínhamos lá? Migração de retorno, migração intrarregional, migração interna e externa. Utilizando isso aqui, vocês completaram o exercício. E como é que ficou a resposta lá? Então, vamos ver. A letra A, migração externa, ocorre quando a população se desloca de um país para outro. Então, sai de um país para o outro
migração externa, ou chega em outro país, também caracteriza migração externa. Já a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro do mesmo país. Denominamos migração de retorno o movimento de imigrantes voltando para os seus estados de origem. Então está ali a respostinha, né? E a letra C, migração intrarregional, pode ocorrer entre estados de uma mesma região ou dentro do próprio estado. Por exemplo, no Paraná, mudou de uma cidade para outra, é dentro da mesma região, a gente tem a ideia ali de imigração intrarregional. Certo, pessoal? Então, assim, era bastante coisa para retomar, mas a ideia dos principais conceitos, das principais informações que nós estudamos, a gente trouxe hoje. Espero ter contribuído com vocês, que vocês tenham de fato relembrado e tirado as dúvidas. Qualquer coisa, perguntem lá no aplicativo e voltamos na próxima aula com mais geografia. Um abraço e até lá!